A Conquista da Felicidade, Bertrand Russell, capítulo 5. Fadiga. Há muitos tipos de fadiga e alguns deles constituem um obstáculo mais grave para a felicidade do que outros. A fadiga puramente física, desde que não seja excessiva, tende em todo caso a contribuir para a felicidade. Proporciona sono profundo, bom apetite e acrescenta atrativo aos prazeres possíveis nos dias sem trabalho. Quando excessiva, transforma-se em algo muito ruim. Exceto nas comunidades mais adiantadas, as mulheres do campo ficam velhas aos 30 anos, consumidas pelo trabalho árduo. Nos primeiros tempos da era industrial, as crianças tinham problemas de crescimento e, não raro, morriam prematuramente por causa do excesso de trabalho. O mesmo continua a acontecer na China e no Japão, onde a atividade industrial é recente. Em certa medida, o que ocorre nos países sul-americanos é igual. Além de certos limites, o trabalho físico é uma tortura atroz e, com muita frequência, se levado a extremos, torna a vida insuportável. Mas nos locais mais adiantados do mundo moderno, a fadiga física se reduziu bastante graças às melhorias das condições industriais. Em tais comunidades, o tipo mais grave de fadiga em nossos tempos é o esgotamento nervoso. Curiosamente, esse tipo de fadiga é mais comum entre as pessoas abastadas e tende a ocorrer bem menos entre os assalariados do que entre os homens de negócios e os profissionais intelectuais. Escapar ao esgotamento nervoso na vida moderna é algo muito difícil. Em primeiro lugar, durante as horas de serviço e sobretudo durante o trajeto entre sua casa e o local de trabalho, o trabalhador urbano fica exposto a ruídos, embora seja verdade que ele já aprendeu a não ouvir conscientemente a maior parte deles. Mas mesmo assim, esses ruídos o vão desgastando, sem falar no esforço subconsciente que faz para não ouvi-los. Outro fato que causa fadiga sem que tenhamos consciência disso é a constante presença de estranhos. O instinto natural do homem e de outros animais é investigar todo desconhecido de sua mesma espécie com a intenção de decidir se deve tratá-lo de maneira amistosa ou hostil. Esse instinto tem de ser reprimido pelos que pegam o metrô na hora do rush, e o resultado dessa inibição faz com que acabem sentindo uma raiva difusa e geral de todos os desconhecidos com quem entram em contato involuntariamente. Devemos também levar em conta a pressa para pegar a condução pela manhã, com a consequente dispepsia. Por isso, quando chega ao local de trabalho e dá início à sua jornada, o trabalhador urbano já está com os nervos à flor da pele e propício a considerar que toda a raça humana é uma verdadeira moléstia. Seu patrão, sempre com o mesmo mau humor, nada faz para ajudar seu empregado a dissipá-lo. O medo de ser mandado embora obriga este último a comportar-se com cortesia em uma conduta antinatural que acaba aumentando a tensão nervosa. Se, pelo menos uma vez por semana, fosse permitido aos empregados esfregar na cara do patrão umas boas verdades e mostrar-lhe de outra forma o que pensam dele, isso aliviaria bastante a tensão nervosa. Mas, para o patrão, que também tem seus problemas, isso nada resolveria. Aquilo que para o empregado é o medo de ser mandado embora, para o patrão traduz-se em medo de bancarrota. É verdade que muitos donos de empresa já reuniram condições suficientes para sentirem-se acima desse medo, mas geralmente, para alcançar uma posição mais elevada, tiveram que passar anos lutando de modo extenuante, durante os quais tiveram que se esforçar muito para ficarem sabendo de tudo o que acontecia em todas as partes do mundo e frustrarem constantemente as maquinações de seus concorrentes. O resultado de tudo isso é que, ao alcançarem o êxito, seus nervos se acham já tão destroçados, tão acostumados com a ansiedade que não conseguem mais livrar-se desse hábito, mesmo na ausência de motivos cabíveis. Sem dúvida, alguns são filhos de pais ricos, mas normalmente conseguiram criar para si próprios ansiedades o mais parecidas possível com as que teriam sofrido se não houvessem nascido ricos. Com o jogo e as apostas, ganham a desaprovação dos pais. Ao perderem horas de sono para desfrutar de suas diversões, debilitam a própria mente. E, quando se derem conta disso, verão que se tornaram tão incapazes de serem felizes como foram seus pais. Voluntária ou involuntariamente, por escolha ou por necessidade, quase todos os homens de hoje levam uma vida exasperante e estão sempre demasiadamente cansados para serem capazes de sentir prazer sem a ajuda do álcool.
Deixando de lado os ricos que se revelam simplesmente insensatos, examinemos o caso mais comum daqueles cuja fadiga decorre do trabalho extenuante para ganhar a vida. Nesses casos, a fadiga deve-se geralmente às preocupações, e estas podem ser evitadas com uma filosofia de vida melhor e com um pouquinho mais de disciplina mental. A maioria dos homens e das mulheres é incapaz de controlar seus pensamentos, ou seja, não deixam de pensar em fatos preocupantes em momentos nos quais nada podem fazer. Os homens costumam levar seus problemas de trabalho para a cama e durante a noite, quando deveriam estar restaurando as forças para enfrentá-los no dia seguinte, não param de remoê-los, ainda que naquele momento não possam mesmo ser resolvidos. Não param de pensar neles, mas não de um modo que os inspire a uma linha de ação adequada para o outro dia, e sim da maneira meio louca que caracteriza as atormentadas meditações do insônia. Parte dessa loucura noturna continua com eles pela manhã, enevoando-lhes o entendimento, pondo-os de mau humor e fazendo com que fiquem irritados ao menor obstáculo. O sábio só pensa em seus problemas quando existe algum sentido em fazê-lo. No restante do tempo, pensa em outras coisas, e à noite na cama em nada pensa. Não estou dizendo com isso que em meio a uma grande crise, por exemplo, quando a ruína parece iminente ou quando um marido tem boas razões para suspeitar de que sua mulher o trai, seja possível, exceto no caso de algumas mentes excepcionalmente disciplinadas, deixar de pensar no problema mesmo sem querer. Mas é perfeitamente possível não pensar nos problemas dos dias normais, com exceção do momento exato para, por fim, enfrentá-los. É espantoso o quanto homens e mulheres podem aumentar a felicidade e a eficiência cultivando uma mente ordenada, que pense de maneira adequada nas horas certas e não inadequadamente a todo momento. Quando temos que tomar uma decisão difícil ou preocupante, de posse de todos os dados disponíveis, devemos pensar na questão da melhor maneira possível para resolvê-la e tomar a decisão. Feito isso, não temos que voltar ao assunto, a menos que surja um dado novo. Nada é mais tão extenuante e estéril que a indecisão. Muitas preocupações podem ser afastadas caso a pessoa se dê conta da pouca importância que tem o assunto que está causando a ansiedade. Ao longo de minha vida, falei em público um número considerável de vezes. No início, a plateia me aterrorizava e o nervosismo fazia-me falar muito mal. Tinha tanto medo de passar por isso que sempre desejava quebrar uma perna antes de me ver obrigado a pronunciar um discurso, e quando terminava, ficava esgotado pela tensão nervosa. Pouco a pouco, fui aprendendo a sentir que não tinha a menor importância o fato de falar bem ou não. Em qualquer dos dois casos, o universo continuaria sendo o que é. Descobri que quanto menos me preocupava com o fato de falar bem ou mal, menos mal eu falava. E gradualmente a tensão nervosa diminuiu até quase desaparecer por completo. Grande parte da fadiga nervosa pode ser combatida dessa maneira. O que fazemos não é assim tão importante quanto julgamos. Afinal, nossos êxitos e fracassos não têm tanto peso assim. Podemos sobreviver inclusive aos grandes sofrimentos. As aflições, que segundo uma visão distorcida pareçam estar prestes a acabar com a felicidade para sempre, dissipam-se com a passagem do tempo, a tal ponto que às vezes é quase impossível recordar quando tinham sido imensas. Mas, além dessas considerações egocêntricas, permanece o fato de que o ego de uma pessoa é uma parte insignificante do mundo. O homem capaz de concentrar seus pensamentos e esperanças em algo que o transcenda pode encontrar certa paz nos problemas normais da vida, algo que parece impossível para o egoísta empedernido. O que poderíamos chamar de higiene dos nervos nunca foi muito estudada. É verdade que a psicologia industrial tem feito complicadas investigações sobre a fadiga e conseguiu demonstrar, mediante conscienciosas estatísticas, que se alguém continua fazendo algo por um tempo suficientemente longo, acaba ficando muito cansado, um resultado a que se poderia chegar sem tanta aplicação científica. Os estudos psicológicos da fadiga ocupam-se sobretudo com a fadiga muscular, embora também haja alguns estudos sobre ela entre as crianças em idade escolar, mas nenhum deles aborda o que é realmente crucial. Na vida moderna, o tipo de fadiga que importa é sempre emocional. A fadiga puramente intelectual e a fadiga puramente muscular resolvem-se com o sono. Uma pessoa que tenha realizado uma grande quantidade de trabalho intelectual desprovido de emoção, como por exemplo uma série de cálculos complicados, dorme no final de cada dia e dessa forma se livra do cansaço provocado por sua atividade. Os males atribuídos ao excesso de trabalho quase nunca se devem a essa causa, antes a algum tipo de preocupação ou ansiedade.
O mal da fadiga emocional é que interfere no descanso. Quanto mais cansada a pessoa, mais difícil é a possibilidade de parar. Um dos sintomas da iminência de uma crise nervosa ocorre quando a pessoa acha que está fazendo um trabalho de tal maneira importante que tirar uns poucos dias de férias ocasionaria toda a ordem de desastres. Se eu fosse médico, receitaria férias a todos os pacientes que considerassem importante ou decisivo aquilo que fazem. Na verdade, a crise nervosa que parece provocada pelo trabalho decorre em todos os casos que pude conhecer pessoalmente de algum problema emocional de que o paciente procura escapar por meio do trabalho. Luta contra a ideia de deixar de trabalhar porque, se o fizer, já não terá nada que o distraia de pensar em suas desgraças. Naturalmente, o problema pode ser o medo da falência, e nesse caso, seu trabalho está diretamente relacionado com sua preocupação. Mas mesmo considerando tal hipótese, é provável que a preocupação o leve a trabalhar tanto que seu entendimento acabe ficando confuso e a falência chegue antes do que teria chegado se ele houvesse trabalhado menos. Em todos os casos, é o problema emocional, não o trabalho, que ocasiona a crise nervosa. A psicologia da preocupação não é de forma alguma simples. Já mencionei a disciplina mental, ou seja, o hábito de pensarmos sobre algo no momento adequado. Isso é importante. Primeiro, porque nos torna possível aguentar nossa jornada de trabalho com menos desgaste mental. Segundo, porque nos propicia uma cura para a insônia. E terceiro, porque aumenta em nós a eficiência e nos permite tomar decisões melhores. Mas esses métodos não afetam o subconsciente ou o inconsciente. E quando o problema é grave, qualquer método que não penetre sob o nível da consciência não se presta a muito. Os psicólogos já levaram a efeito vários estudos sobre a influência do subconsciente na mente consciente, mas têm sido menos pródigos naqueles que tratam da influência da mente consciente no subconsciente. Todavia, esta última tem uma importância enorme no terreno da higiene mental e é preciso entendê-la se quisermos que as convicções racionais atuem no reino do inconsciente. Isso se aplica particularmente à questão da preocupação. É muito fácil dizer a alguém que, se ocorresse esta ou aquela desgraça, não seria tão terrível assim. Mas enquanto isso não passar de uma convicção consciente, não funcionará nas noites de insônia nem impedirá os pesadelos. Pessoalmente, acredito que possamos implantar no subconsciente uma ideia consciente se, para tal, empregarmos força e intensidade suficientes. A maior parte do subconsciente é formada por pensamentos com grande carga emocional que alguma vez foram conscientes e que agora se acham enterrados. Esse processo de inumação pode ser feito deliberadamente, e assim é possível levar o subconsciente a fazer muitas coisas úteis. Eu, por exemplo, descobri que se tenho de escrever sobre algum tema difícil, o melhor que faço é pensar nele com bastante intensidade, com a maior intensidade de que sou capaz, durante um certo número de horas ou de dias, e ao fim desse tempo ordenar, por assim dizer, que o trabalho continue no subconsciente. Depois de alguns meses, volto propositadamente ao tema e percebo que o trabalho está feito. Antes de descobrir esta técnica, costumava passar os meses de intervalo preocupando-me com o fato de não estar fazendo progressos. Tal preocupação retardava a solução e aqueles meses de intervalo eram meses perdidos, ao passo que agora posso dedicá-los a outras tarefas. Em muitos aspectos, podemos adotar um processo parecido para as ansiedades. Quando ameaçados por alguma desgraça, examinemos com seriedade, deliberadamente, o que é que poderia acontecer de pior. Depois de enfrentar essa possível desgraça, busquemos razões sólidas para pensar que, enfim, o desastre não seria tão terrível. Tais razões sempre existem, porque, na pior das hipóteses, nada do que acontece a alguém tem a menor importância cósmica. Depois de examinar com serenidade durante algum tempo a pior possibilidade e dizer a si próprio com autêntica convicção: bem, afinal isso não teria muita importância, a pessoa descobre que a preocupação diminui de forma impressionante. É possível que seja necessário repetir várias vezes o processo, mas no fim, se não tivermos eliminado a possibilidade de enfrentar o pior resultado, descobriremos que a preocupação desaparece completamente, sendo substituída por uma espécie de júbilo. Isso faz parte de uma técnica mais geral para evitar o medo. A preocupação é uma forma de medo e todas as formas de medo causam fadiga. O homem que aprendeu a não ter medo sente diminuir bastante a fadiga da vida cotidiana. O medo, em sua forma mais prejudicial, surge quando existe um certo perigo que não queremos enfrentar. Há momentos em que nossas mentes são invadidas por pensamentos horríveis. O tipo de medo varia com as pessoas, mas quase todo mundo sente alguma espécie de medo secreto.
Para um pode ser o câncer, para outro a ruína financeira, para aquele outro a descoberta de um segredo vergonhoso, enquanto uma quarta pessoa se sente atormentada pelos ciúmes e uma quinta passa as noites em claro pensando que talvez estejam realmente certas as histórias que ouviu na infância sobre o fogo do inferno. Com certeza, todas essas pessoas se valem de uma técnica inadequada para combater o medo. Sempre que este se apodera de suas mentes, procuram pensar em algo diferente, distraem-se com os jogos, com o trabalho ou com o que seja, embora todas as modalidades de medo se tornem piores quando não enfrentadas. Por outro lado, o esforço para desviar os pensamentos do patamar do horrível é que é o fantasma que nos recusamos a olhar. O melhor procedimento com qualquer tipo de medo consiste em pensarmos no assunto de forma racional e com calma, mas com grande concentração, até nos familiarizarmos completamente com ele. No fim, a familiaridade neutraliza os terrores. Toda questão mostra-se inofensiva e nossos pensamentos se afastam dela, não como antes por um esforço da vontade, mas agora por pura falta de interesse pelo assunto. Quando o leitor sentir-se inclinado a ficar preocupado com algo, seja o que for, o melhor é pensar nele ainda mais do que o faria normalmente, até que venha a perder seu mórbido fascínio. A moral moderna não tem encarado adequadamente a questão do medo. É verdade que esperamos dos homens coragem física, sobretudo na guerra, mas não esperamos deles outras formas de coragem, assim como das mulheres não esperamos que mostrem nenhuma forma de coragem. Uma mulher de coragem se vê obrigada a esconder isso se quiser agradar aos homens. Também não temos em alta conta o homem de coragem em qualquer aspecto que não seja o do perigo físico. A indiferença para com a opinião pública, por exemplo, é considerada um desafio. O público fará tudo o que puder para castigar o homem que se atreva a zombar do seu consenso. Tudo é o contrário do que deveria ser. Toda forma de coragem, tanto nos homens quanto nas mulheres, deveria ser tão admirada como o é a coragem física de um soldado. O fato de que o valor físico seja tão comum entre os jovens demonstra que o valor desenvolve-se em resposta à opinião pública que o exige. Se houvesse mais valor, haveria menos preocupações e, portanto, menos fadiga. A verdade é que uma grande proporção das fadigas nervosas de que padecem atualmente homens e mulheres é devida aos medos, conscientes ou inconscientes. Uma causa muito frequente de fadiga é o afã da excitação. Se o homem pudesse passar seu tempo livre dormindo, manteria sua boa forma. No entanto, como se desgasta em suas horas de trabalho, sente necessidade de prazer durante as horas de liberdade. O problema é que os prazeres mais fáceis de se obter e mais superficialmente atrativos são quase todos do tipo que esgotam os nervos. O desejo de excitação, quando vai além da certa medida, indica um caráter distorcido ou alguma insatisfação instintiva. Nos primeiros dias de um casamento feliz, quase nenhum homem sente necessidade de excitação, mas no mundo moderno muitos casamentos têm que ser adiados por tanto tempo que quando por fim se revelam financeiramente possíveis, a excitação já se converteu num hábito que só pode ser dominado durante um breve tempo. Se a opinião pública permitisse que os homens se casassem aos 21 anos sem assumir os encargos financeiros acarretados atualmente pelo casamento, muitos deles deixariam de correr atrás de prazeres extenuantes tão fatigantes quanto seu trabalho. Mas a mera sugestão dessa possibilidade é considerada imoral, como se viu no caso do juiz Lindsay, que ficou desonrado, apesar de sua longa e respeitável carreira, pelo único crime de querer salvar os jovens das desgraças a que estão sujeitos como consequência da intolerância dos mais velhos. Mas não irei mais longe nesta questão, que pertence à rúbrica da inveja, de que nos ocuparemos no próximo capítulo. Para a pessoa que não pode alterar as leis nem as instituições que regulam sua vida, fica difícil conservar-se à altura da situação criada e perpetuada por moralistas opressores. Mas devemos ter em mente que os prazeres excitantes não levam à felicidade, embora, enquanto permanecerem inatingíveis tanto quanto outras alegrias mais satisfatórias, a pessoa pode considerar a vida insuportável se não continuar a contar com a ajuda dessa excitação. Em semelhante caso, um homem prudente só tem uma saída: escolher as doses certas e não permitir que uma quantidade de prazeres extenuantes prejudique sua saúde ou interfira em seu trabalho. A cura radical para os problemas dos jovens consiste em uma mudança da moral pública. Enquanto isso, o melhor que um jovem pode fazer é pensar que acabará chegando o momento em que irá se casar e que seria uma insensatez viver de um modo que torne impossível um casamento feliz, o que pode perfeitamente acontecer quando se tem os nervos em frangalhos, e uma inaptidão adquirida para os prazeres mais amenos.
Um dos piores aspectos da fadiga nervosa é que ela atua como uma espécie de cortina que separa o homem do mundo exterior. As impressões lhe chegam como amortecidas e sem brilho. Já não presta atenção às pessoas senão para ficar irritado com seus pequenos vícios e manias. Não tira nenhum prazer das refeições nem do sol. Antes, costuma concentrar-se de maneira tensa em umas poucas coisas, desprezando tudo mais. Tal situação não os deixa descansar, e a fadiga vai aumentando até o ponto em que se mostra a necessidade de tratamento médico. No fundo, tudo isso é um castigo por haver perdido o contato com a Terra, como vimos no capítulo anterior. Mas não é fácil encontrar a maneira de manter esse contato nas grandes aglomerações de nossas cidades modernas. Não obstante, com isso vemos-nos novamente na fronteira de importantes questões sociais que não preenchem o escopo deste livro. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E se te ajudou de alguma maneira ou você simplesmente achou interessante, por favor não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo material aqui para a plataforma. Na descrição desse vídeo tem também os contatos para você que quiser solicitar meus serviços ou fazer uma doação para ajudar a melhorar a estrutura do canal. E por fim, qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Grande abraço e nos vemos no próximo capítulo.